Já apareceu o sinal do que está gravando para vocês? Sim, professor. Perfeito, ok. Porque aqui fica cinza, eu não sei se está dando certo, se não está dando certo. Pois muito bem. Meus jovens, boa tarde. É um prazer imenso estar recebendo vocês no encontro de hoje, domingo à tarde. E olha só quantas pessoas estão comigo assistindo a nossa aula. Isso é maravilhoso. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui conversando sobre redação. Isso significa que estamos todos, eu e vocês, dispostos, estamos disponíveis, estamos com vontade de estudar e aprender. E o assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos conversar sobre a correção de redação na prática. Para quem faz parte do grupo de correção de redações, eu vou trabalhar 5 ou 6 redações que foram apresentadas para mim como resposta ao tema de redação que foi passado algumas semanas passadas, algumas semanas atrás. Para quem não faz parte do grupo de correção de redação, essa aula ela vai ter o objetivo de fazer com que vocês entendam como é que se dá o processo de correção de redação. Desde o início, desde quando vocês pegam um tema de redação, fazem a interpretação do tema, até o momento propriamente dito, em que o corretor ele se preocupa em analisar os seus textos de acordo com as 5 competências. Eu pretendo, nessa aula de hoje, fazer um panorama, fazer uma análise geral do processo que começa com a interpretação do tema e termina com a correção de redações. Deixa eu dizer também que, para quem faz parte do grupo de correção de redação, já sabe que eu atribuí código a cada um dos estudantes. Essas redações que eu vou trabalhar na aula de hoje, elas não estão identificadas. E eu peço que vocês que sabem que a redação são de vocês, que também não se identifiquem, se não quiserem, claro. Se vocês quiserem comentar a redação de vocês, fiquem à vontade. Mas eu também quero lembrar que no momento em que eu fiz a seleção do grupo de correção de redações, eu pedi para vocês marcarem uma caixinha de texto onde dizia que vocês estavam permitindo, estavam autorizando o uso dos seus textos, das suas redações, para fins didáticos. E é isso que nós estamos fazendo a partir de agora. Há redações que tiraram nota 1000 e há redações que, infelizmente, zeraram. Mas faz parte do processo, tanto tirar nota 1000 quanto zerar a redação. E, de certa forma, tanto a redação zerada quanto a redação nota 1000 tem alguma coisa a nos ensinar. Tudo bem? Entendemos? Vamos seguindo. Ok. Qual foi o tema da redação para o grupo de correção de redações? O tema foi segurança alimentar no Brasil. Eu passei esse tema e passei também alguns textos motivadores. E eu gostaria de que quem escreveu ou quem está lendo esse tema a partir de agora comentasse comigo o que é que vocês acham do que se trata esse tema. O tema segurança alimentar. Do que é que ele fala? Se você estivesse na prova da redação do Enem, abrisse a sua prova e aparecesse esse tema, sem os textos motivadores, sobre o que você escreveria? Eu estou acompanhando a resposta de vocês nos comentários. Podem comentar. Levando em consideração que vocês estão na prova do Enem, apareceu esse tema. Sobre o que vocês escreveriam? Pensaria em agrotóxicos. Realmente, agrotóxico tem alguma coisa a ver com o tema, mas será que o tema fala de agrotóxico? Será que o tema é esse? Ou esse é um assunto dentro do tema? E qual que é a diferença entre tema e assunto? E aí? Vocês estão calados hoje, está todo mundo cansado. Olha, a Ellen falava sobre os órgãos que regulam o tratamento de alimentos. Perfeito. Na verdade, no momento em que nós pegamos um tema de redação, a primeira coisa que nós fazemos é interpretar aquele tema segundo os nossos entendimentos prévios. Nós levamos os nossos conhecimentos de mundo para interpretar o tema de redação. E é muito natural que quando a gente pega o tema como segurança alimentar, a gente pense automaticamente que este tema está se referindo ao alimento seguro. Nós invertemos as palavras do tema para que o tema faça sentido na nossa cabeça. Olha só, vocês estão falando sobre agrotóxico, sobre tratamento de alimento. Olha, a Rafaela falou sobre acesso à alimentação de qualidade e distribuição igualitária. Viu que ela já pegou uma outra ideia e acrescentou na nossa discussão. Ela não está falando mais de alimento seguro, ela está falando de um direito. E parece que
a perspectiva de Rafaela, ela diz um pouco mais aquilo que o tema se propõe. E nós vamos entender mais isso com os textos motivadores. A Emanuele falou que precisou muito dos textos. Realmente, quando nós estamos com dúvida com relação à correta interpretação do tema da redação, faz muito sentido nós fazermos o uso dos direcionamentos apresentados nos textos motivadores. Porque aqueles textos, eles estão ali para alguma coisa. A Ju Martins está dizendo que falaria sobre os rótulos. Mas veja, pegamos o tema segurança alimentar. Estamos confusos com relação ao que o tema segurança alimentar está querendo nos dizer. E aí nós pegamos o primeiro texto motivador, esse material que eu estou trabalhando com vocês agora, para quem está fora do grupo de correção de redações, talvez não esteja entendendo direito. Esse material, ele foi apresentado para o grupo de correção de redações, eu desse tema, e pedi para que os estudantes escrevessem a redação. E agora eu estou apresentando esse tema para todos vocês, para nós pensarmos juntos como foi esse grupo, como é que foi a correção, como é que foi o tema, para que o tema ele faça sentido para todo mundo. Porque como eu sou professor de redação de mais de 1.500 estudantes, e eu não posso corrigir a redação de todo mundo, mas pelo menos o tema de redação eu posso passar para todo mundo. Vamos lá. O primeiro texto motivador que eu apresentei para o grupo de correção de redações foi esse. É um texto grande, mas já no primeiro parágrafo ele diz assim, ó, a segurança alimentar, deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou. Ó, a definição de segurança alimentar está no primeiro parágrafo. Diz assim, ó, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse texto aqui que eu estou lendo, ele é um resumo do primeiro parágrafo do primeiro texto motivador. E esse primeiro parágrafo já deixa muito claro qual é o direcionamento permitido por meio do tema. O tema não está pedindo para você discutir o alimento seguro, isto é, o alimento que não provoca danos à saúde. Não, o tema está discutindo um problema social da realidade brasileira. E que problema é esse? Que nem todas as pessoas do nosso país possuem acesso regular à alimentação. Na verdade, o problema é a fome, é o acesso à comida. Só que o tema ele foi apresentado de uma forma que induzia o candidato a se confundir na interpretação. Porém, o tema sozinho induzia a confusão, mas os textos motivadores concluiriam ou induziriam o estudante a seguir o caminho correto. Já nessa nossa primeira conversa, nessa nossa primeira análise, aprendemos que o texto motivador ele exerce uma função muito grande no momento em que nós estamos interpretando o tema. São os textos motivadores que apresentam os possíveis direcionamentos que cabem naquele texto, naquele tema. Então, nós vamos evitar pegar um tema de redação do Enem, por exemplo, e, a partir desse tema, interpretar esse tema a partir do conjunto de conhecimentos que nós temos das nossas experiências diárias, das nossas experiências acadêmicas. Não somente a partir disso, porque nós podemos nos confundir, nós podemos criar uma confusão. É preciso também se atentar para os textos motivadores, para identificar quais são os direcionamentos possíveis. O primeiro parágrafo do texto motivador já deixa muito claro qual é o direcionamento do tema. Nós não estamos falando de alimento seguro, nós não estamos falando de saúde propriamente dita. Nós estamos falando de acesso a alimento. Nós estamos falando de fome. Tudo bem? Entendemos até então? E aí o segundo texto motivador, desculpem, o segundo texto motivador, ele também traz essa mesma reflexão. O texto é uma charge. Olha só, tem uma pessoa, uma criança assaltando um adulto, o adulto está perguntando, não tem vergonha? E a criança diz, não, mas tenho fome. Serve. E aí veja, a atitude de uma criança que... Até que ponto chega uma criança que está com fome? Tá certo que isso aqui é uma metáfora, não está se defendendo a marginalização, não está se defendendo as crianças que assaltam, não é isso, é só um texto que permite uma reflexão. E a partir dessa reflexão, induziria a produção textual. Tudo bem? E aí o terceiro texto vem com esse mesmo raciocínio. Ó, com fome, idoso tenta roubar comida e é agredido.
internautas fazem vaquinha para ajudá-los. Isso aqui é um texto jornalístico. O quarto texto é um texto informativo, que fala, traz um dado, traz alguns números e fala que o Brasil ele está prestes a entrar novamente no mapa da fome. Ou seja, os 4 textos motivadores, eles induzem o candidato a falar sobre fome. Então, o candidato que falou sobre algum outro tema que não foi fome, estava tangenciando o tema da redação. Vamos lá, agora eu vou acompanhar o comentário de vocês. Ok. João Pedro disse, o Estado em garantir uma alimentação saudável, correto. Emanuel, passei exatamente por isso. A frase do tema deixou confusa, mas conseguiu se posicionar, graças ao texto. Perfeito. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na nossa aula de hoje é que os textos motivadores, eles possuem essa função primordial de guiar a nossa interpretação. Nós também podemos, claro, isso mais à frente vamos ver isso, utilizar os textos motivadores em determinados momentos do texto como base argumentativa, não como cópia, mas para guiar e apresentar dados, e apresentar fatos, e apresentar números. Mas a função primordial do texto motivador é apresentar um direcionamento interpretativo. Tudo bem? Vamos seguindo. Bem, a partir disso, eu trouxe para vocês também uma possibilidade de como interpretar o tema. Esse material aqui, eu vou disponibilizar para toda a turma, para todo o grupo, assim que eu terminar essa aula de hoje. Eu elaborei um PDF explicando o tema de redação, fazendo uma correção de redação detalhada por texto. Essas correções que eu vou fazer com vocês agora são correções por áudio, correções por vídeo. E aí ela se perde porque vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo de pelo menos 1 hora, para você achar uma correção vai ser difícil. Mas esse material que eu estou trabalhando com vocês agora, ele já está salvo em PDF. Eu vou disponibilizar um PDF de mais ou menos 10 páginas com texto motivador, redação corrigida e detalhamento da correção. É um material que deu um trabalhinho para fazer, mas que eu acredito que vai valer a pena para vocês acompanharem como é que funciona a correção de redações na prática. Pois, pronto. Desdobramento da proposta de redação. Eu apresento aqui, deixa eu ativar de novo o apontador. Eu apresento aqui a definição da segurança alimentar e os possíveis desdobramentos. O que é que vocês podiam falar sobre esse tema? Vocês podiam falar sobre escassez de alimentos, vocês podiam falar sobre sistema de produção, sobre o uso de agrotóxicos, sobre a industrialização de alimentos, sobre a educação nutricional, sobre a distribuição de rendas. Agora percebam que todos esses aqui são assuntos relacionados ao tema. O tema é o conjunto genérico de informações que você vai falar sobre isso, vai falar sobre ele. O assunto é uma parte do tema. A escassez de alimentos é uma parte do tema, mas não é o tema todo. O sistema de produção de alimentos é uma parte do tema, é um assunto do tema. Os estudantes que se limitaram a escrever sobre o assunto do tema e não trabalharam o tema de forma genérica, de forma total, de forma globalizante, tiveram uma pontuação abaixo do esperado. E aí também essa lista de assuntos não é uma lista exaustiva. Isso significa que vocês poderiam apresentar outros assuntos dentro desse tema, desde que fosse possível fazer algumas correlações. Eu digo também que o estudante ainda precisa evitar fazer a discussão desses assuntos sem relacioná-los diretamente com o acesso ao alimento para as camadas menos abastadas da sociedade, porque isso iria configurar o tangenciamento do tema. Na medida que o estudante falasse só sobre agrotóxicos na redação, ou falar só sobre educação nutricional, e não falar sobre acesso ao alimento, ele estaria tangenciando o tema, e o estudante que fizesse isso jamais iria conseguir o 1000 na redação. Pois bem, um outro erro, um erro que dessa vez iria levar o candidato a zerar sua redação, seria confundir o conceito de segurança alimentar com o conceito de alimento seguro. Porque, apesar de serem parecidos, segurança alimentar é uma ação do Estado e um direito do cidadão, enquanto o alimento seguro diz respeito às características fisiológicas e bioquímicas do alimento. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Eu vou abrir a câmera para que vocês possam me ver, para que vocês possam dizer alguma coisa. Eu juro que eu estou perdidão aqui com o meu PowerPoint. Espera aí, eu estou confuso demais com essa plataforma.
Ok, eu acho que vocês já estão me vendo. Então, alguém tem alguma coisa para dizer até então? Alguém se confundiu com o tema? Alguém que fez parte do grupo de correção de redações quer dizer alguma coisa? Alguém que não fez parte do grupo de correção de redação não está entendendo nada até agora? E aí? Ninguém diz nada? Tudo bem, então vamos continuar o nosso encontro de hoje. Até aqui está tranquilo. Tudo bem, obrigado, Emanuel. Vamos lá. Ok, como é que funcionou a correção de redações? Alguém está pedindo para entrar? Não, não está não, tá não. Luto também está tranquilo. Ok, como é que funcionou a correção de redações? Essa foi bem simples. Nós utilizamos as 5 competências da redação do Enem, como toda correção deve acontecer. A primeira competência, a gente vai ver isso na prática agora, ela diz respeito à modalidade escrita da língua portuguesa, isto é, os erros e acertos com relação às estruturas sintáticas e também aos desvios gramaticais. E os candidatos, eles são classificados tanto nessa competência quanto nas outras competências com os seguintes níveis, ó: desclassificado, precário, insuficiente, mediano, bom e ótimo. Eu estou aqui nesse termômetrozinho. Olha só. Em cada competência dessa, o candidato pode atingir até 200 pontos. Vamos supor que nós estamos na competência número 1. O candidato que está na competência número 1, ele apresenta, vamos dizer, 3 erros ou 5 erros de gramática. Ele apresenta 5 palavras que estão escritas erradas. Essas 5 palavras, elas se enquadrariam nessa classificação da competência número 1, porque é um conjunto muito pequeno de erros para o total de palavras que o candidato estaria utilizando na sua redação. Esse mesmo raciocínio, ele se aplica, na verdade, a todas as outras competências. A competência número 2, por exemplo, é uma competência muito difícil de ser avaliada, porque ela leva em consideração 3 aspectos da redação do Enem. Ela se preocupa com o tema da redação, se o candidato compreendeu o tema. Ela se preocupa com a estrutura da redação, se o candidato conhece o texto dissertativo argumentativo, ou seja, para o candidato tirar uma boa nota nessa competência, ele precisa apresentar um texto dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tanto é que se o candidato, por exemplo, falhar em uma dessas partes do texto, se ele não apresentar um desenvolvimento, se ele não apresentar uma introdução, se ele não apresentar uma conclusão, ele vai tirar uma nota baixíssima desta competência, mesmo sendo que a competência avalia 3 aspectos. Ele não só avalia a estrutura, ele avalia o tema, ela avalia a estrutura, a tipologia textual, melhor dizendo, e ela avalia também o repertório sociocultural, o conjunto de argumentos que você trouxe, o conjunto de fatos que você trouxe no seu texto. Se esse conjunto de fatos e dados eles são legítimos, se eles possuem um uso produtivo, tudo isso é avaliado na competência número 2. A competência número 3, ela avalia o projeto de texto. E o que é o projeto de texto? É aquilo que nós conseguimos aprender do seu texto a partir do parágrafo introdutório. Quando o corretor analisa a sua introdução, ele já é capaz de identificar quais são os argumentos que você vai utilizar no seu desenvolvimento. E ele é capaz também de identificar qual vai ser o direcionamento que você vai dar na sua conclusão. Tudo isso é percebido ou deve ser percebido na sua introdução. Então, o projeto de texto ele pode ser entendido como um esqueleto de texto que você apresenta na sua introdução. Quais são as possibilidades de escrita de argumentos que você vai utilizar? Na sua introdução que está a maior parte do seu esqueleto de texto, que está o seu projeto de texto. A competência número 4 vai avaliar os mecanismos linguísticos, ou seja, o conjunto de conectivos que você fez uso ao longo do seu texto. Os conectivos interparágrafos e os conectivos intraparágrafos. Nós vamos ver tudo isso na prática também. Deixa eu só alertar vocês uma coisa com relação à competência número 2. Se o candidato zerar a competência número 2 com relação ao entendimento do tema, ele zera toda a redação. Se o candidato zerar a competência número 1, ele só zera a competência número 1.
E assim funciona com as outras competências. Mas se o candidato zerar a competência número 2, ele zera em todas as outras competências. Tem alguém pedindo para fazer parte da nossa chamada, né? Deixa eu sair aqui do slide. E toda vida que eu saio do slide para voltar, eu esqueço de ligar a luzinha, o laserzinho, para indicar para você onde é que eu estou lendo. Ok, Emanuel está com uma dúvida. Nos textos de apoio tem um dado X sobre o tema. Se eu usar esse dado, mesmo que de forma integrante e diferente do texto de apoio, configuraria um plágio. Nunca usei dado algum dos textos por medo de perder ponto. Na verdade, Emanuel, você pode sim fazer uso dos dados dos textos motivadores. Você não pode copiá-los de forma integral. Você não pode pegar, por exemplo, o texto motivador tem um parágrafo de 6 linhas. Aí você quer citar o texto motivador e cita esse parágrafo de 6 linhas. Isso vai configurar um plágio e esse parágrafo todinho vai ser desconsiderado na sua redação. Mas você pode sim pegar um dado e interpretar esse dado. Porque o Enem sabe, os corretores sabem que nós não somos máquinas. Nós não somos uma máquina de dados e de fatos para trazer um dado de um tema aleatório e trazer a referência desse dado no momento em que nós estamos escrevendo a nossa redação. Então, nós podemos sim fazer o uso do texto motivador, mas um uso cauteloso. Se nós formos reparar nas redações nota 1000, em algumas delas nós encontramos o uso desses dados dos textos motivadores. Mas como é que esses dados aparecem? Ele aparece de forma contextualizada. Você joga o dado e o interpreta. Você diz, esse dado X, ele remete a essa interpretação. Ele significa, por exemplo, que uma porcentagem da população não tem acesso à alimentação. Só que essa porcentagem, ela pode ser, essa porcentagem, pode ser porque esse pessoal, esse grupo, não tem acesso à renda, por exemplo, ou não tem acesso à terra para produzir. Você joga o dado e faz uma interpretação que está além do texto motivador. Você cria uma possibilidade para aquele dado e defende esta possibilidade. Você não pode apenas jogar o dado do texto motivador. Você tem que pegar o dado e isso funciona, na verdade, com qualquer tipo de dado que você for utilizar. E a partir desse dado que você faz o uso, você cria uma relação com o seu texto e cria uma interpretação possível que está além do texto motivador. Tudo bem? Então, você pode sim fazer o uso do texto motivador. Não faça o uso, como eu disse, de pegar o texto integralmente e jogar na sua redação. O texto integral ele vai ser desconsiderado e vai contar como se você não tivesse escrito. Então, se você fez, por exemplo, um texto de 15 linhas, dessas 15 linhas, você escreveu 5 de texto motivador, essas 5 linhas seriam completamente desconsideradas. Vamos seguindo aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Não? Podemos seguir? Ok. Vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês 2 redações que foram apresentadas no projeto e que tiveram a sua nota zerada por 2 situações diferentes. As 2 redações foram zeradas por razões diferentes. E aí é sempre bom trazer esse tipo de situação para que vocês entendam o que não fazer na hora da redação do Enem. Lembrando que eu não tenho a menor intenção de expor ninguém. Não é isso. Tanto é que não tem ninguém aqui sendo identificado. Nem a redação nota 1000 que eu vou trazer eu identifiquei. Não identifiquei nenhuma das redações que eu trouxe para a aula de hoje. Eu não tenho o objetivo de expor ninguém. Mas eu já disse e vou dizer de novo. No momento em que vocês decidiram participar do grupo de correção de redações, autorizaram o uso das suas redações para fins didáticos. É isso que eu estou fazendo nesse momento. E outra coisa, é natural que quem esteja começando a estudar redação agora tenha dificuldades com alguns aspectos. Então, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor no momento que eu disse que essa redação está zerada, mas é uma avaliação técnica mesmo de dizer essa redação ela não atingiu os critérios necessários para ter uma boa pontuação, mas eu estou aqui para ajudá-la ou ajudá-lo a conseguir mudar essa realidade. Pois vamos lá. Redações zeradas com relação a esse tema. Redação número 1. Olha só, a redação número 1, ela começa já com alguma confusão. Ela começa assim, ó. Isso acontece todos os dias. Eu pergunto, ó, devido à falta de dinheiro nas classes sociais, seja por dificuldade diariamente. Ó, você percebe, vocês conseguem perceber que esse parágrafo introdutório
parece com um parágrafo de desenvolvimento, eu já percebo no início do texto que não há uma estrutura lógica de acordo com o que é exigido na prova. Qual é a estrutura lógica da prova? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Percebam também que esse parágrafo ele começa com o isso. O isso ele é um pronome demonstrativo anafórico. E o que significa isso? Significa que ele faz referência a um dado anterior do texto. Eu digo, sei lá, o cachorro está doente. Isso é muito triste. Isso o quê? A doença do cachorro. Eu não posso utilizar um isso sem ter uma referência antes dele. Então, além do texto iniciar com a estrutura diferente da estrutura esperada, que seria a estrutura introdutória, ele ainda começa com um pronome que faz referência a um dado anterior inexistente. Então, nós já temos um problema de conectivo, um problema de coesão textual. Nós temos um problema de tipologia e um problema de coesão só nessa primeira palavra do texto. Tudo bem? Vamos seguindo. E aí o texto continua. Uma vida existe muitas pessoas que, para não ter o que comer, vêm fazendo isso. E aí, aliás, vêm fazendo uso desse tipo de ação. E veja que o texto ainda está parecendo um pouco mais arranhado. Ele não tem elementos de coesão, elementos de ligação. Ele não apresentou uma tese. Qual é a opinião do autor do texto? O mundo é muito cruel. Essa estrutura, o mundo é muito cruel. Você percebe que é uma estrutura subjetiva? É uma estrutura que eu digo assim, é a opinião da pessoa. Está certo que eu concordo que o mundo é cruel. Está certo que você, que está do outro lado, também concorda que o mundo é cruel. Mas da forma como essa informação está disposta no texto, ela está muito com marca de oralidade. É isso que eu quero dizer. Entende? Ela está parecendo que nós tínhamos uma conversa, aí eu olho para você e digo, o mundo é cruel. Mas isso é uma redação do Enem. Nós precisamos apresentar essa mesma informação de uma forma mais técnica. Ok. E aí, veja, o texto ele não apresentou uma tese, o texto ele não apresentou os argumentos de defesa dessa tese, e ainda tem marcas de oralidade. E o texto ele não tem estrutura de redação do Enem. Então, esse texto, somente nessa primeira análise, ele nos conduz a pensar que ele está zerado com relação ao que se espera da redação do Enem. Tudo bem? Olha só, vamos ler o que ela começou assim, ela continua assim, ó. Sempre houve, falta uma letrinha H aqui, sempre houve ação, um estabelecimento por parte do proprietário, emprestar sua hora, alguma coisa assim, de ver a simplicidade do cidadão, que sem... Veja que tem um conjunto de palavras, ela está tentando, a pessoa, ela está tentando apresentar uma ideia, mas não está conseguindo apresentar essa ideia. E eu não estou julgando a pessoa que fez essa redação, não é isso, não é essa a minha intenção. Não é porque eu sou professor de redação, professor de gramática, que eu vou julgar esse tipo de texto. Eu entendo demais, certo? Mas a ideia aqui é que o texto ele não apresenta estrutura, o texto ele não apresenta um conjunto lógico de argumentação, o texto não apresenta conectivo e o texto não está falando sobre o tema. Sabe? O texto não tem uma relação necessariamente com o tema segurança alimentar. Então, por essa razão, esse texto ele foi zerado. Tudo bem? Eu trouxe uma outra redação que também foi zerada. Ela está um pouco mais difícil de ser lida, porque é um print de uma foto. Mas eu imagino que vocês estão conseguindo acompanhar. Olha só. Essa redação, você já percebe só de ver para ela que ela já tem uma estrutura. É uma redação que quando você bate o olho, você já pensa que essa redação ela tem muito a nos oferecer. De fato, ela tem. Então, é um tipo de estrutura, a estrutura da redação, ela já cria um certo preconceito no corretor. Eu, quando peguei essa redação, disse, essa redação ela vai ter uma boa nota. E, de fato, ela teria uma boa nota se o candidato não tivesse tangenciado o tema de forma que a tangência foi tão grande que ele acabou mudando de assunto na conclusão. Vamos perceber essa estrutura agora? Olha só. Atualmente, muitos pensam que a segurança alimentar está presente na vida de todos os brasileiros. Porém, algumas pessoas sentem a falta dela a segurança alimentar, devido às condições de saneamento básico. E aí, veja,
As condições de saneamento básico não levam o estudante, não levam as pessoas a terem segurança alimentar. Esta é a estrutura da redação dela. O saneamento básico não leva as pessoas a terem segurança alimentar. Isso é o que ela diz na introdução. Vamos continuar. E por conta disso, não conseguem levar seus alimentos, não conseguem lavar seus alimentos e acabam tendo alto risco de contaminar, de contrair doenças como cólera e diarreia. E aí você já percebe, nesses 2 parágrafos, que ela está tomando o caminho errado na discussão. Ela está dizendo que se as pessoas não lavarem os seus alimentos, elas vão contrair doença. E que, por isso, para resolver esse problema, nós temos que pensar em saneamento básico. Ela está falando de quê? Ela está falando de alimento seguro. Ela não está falando de fome. Ela não está falando de segurança alimentar. Eu já percebo isso nesses 2 primeiros parágrafos introdutórios. Olha só, em casos piores, as pessoas não têm condições de se alimentarem e acabam passando fome. Neste ano, houve um acontecimento que chocou o Brasil inteiro. Um morador de rua estava pedindo comida e ela está trazendo o repertório sociocultural dela para explicar a questão do alimento inseguro, do alimento contaminado. Ó, o morador de rua estava pedindo comida e recebeu arroz com ração de cachorro para comer. Os internatos o ajudaram e ele possui uma casa com saneamento básico e condições de se alimentar. E veja que esse repertório que ela trouxe não possui uma relação muito clara com a ideia que ela está trazendo, certo? Tá certo, um morador de rua e não tinha saneamento básico, não tinha comida, mas ele não tinha só saneamento básico, ele não tinha mais nada, ele era morador de rua. Então, o repertório sociocultural, o tema, o direcionamento do raciocínio dela já está indo pelo caminho errado. E ela ainda fez o uso de um repertório sociocultural, que é essa informação dela, que também tem muita relação com o caminho que ela tomou na redação. Então, veja, esse texto apresenta alguns problemas. E ela conclui assim: para prevenir essas doenças e aumentar a segurança alimentar no Brasil, e o que é que ela entende por segurança alimentar? De acordo com o texto, ela entende que segurança alimentar diz respeito ao alimento seguro. É necessário que os governos estaduais criem programas para levar saneamento básico a essas pessoas, essa crase aqui é indevida, e programas que ajudem os moradores de rua a terem, essa crase aqui também é indevida, comida, oferecendo-lhes empregos com os quais os ajudarão a sair, essa crase também é indevida, das ruas e a terem outra crase indevida, segurança alimentar. Com relação a esse problema de crase, eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Ter é verbo. Ó, ela está colocando crase depois de verbo. Sair é verbo. Saiam dessa aula. Essa aula não é sobre crase. Só gostaria de pegar esse ponto para conversar com vocês sobre isso. Não se utiliza crase antes de verbo. Ela fez isso, ó, 3 vezes. A sair, sair, verbo. E ter é verbo. Não se utiliza crase antes de verbo. Tudo bem? E aí, veja, essa redação foi zerada não pela crase, não tem nada a ver, só havia a crase aqui errada, uma sequência de crases, e eu aproveitei para fazer esse comentário. Mas essa redação ela está zerada porque é perceptível que o autor ou a autora entendeu errado o tema e escreveu sobre o tema errado. E agora eu vou sair do slide e vou abrir a minha câmera de novo, para que vocês possam me ver, para que eu possa ver vocês, para que vocês comentem alguma coisa comigo, porque aparentemente eu estou falando sozinho aqui. Ó. Ok. Professor, quando houve redação zerada? Pareceu que fugiu a proposta do título. É isso mesmo. Quando a zeração foi zerada, Alessandra, foi porque houve uma fuga do tema. O candidato, ou de novo, que estou eu. Houve uma fuga de tema. O candidato acabou falando de um tema diferente do que foi proposto. Alguém tem alguma coisa para dizer? E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Cadê vocês? Onde é que vocês estão? Emanuel disse que lia os textos 2 vezes para ter certeza do tema. Muito bem, Emanuel. A gente pensa assim. A gente pensa que ler os textos motivadores é perder tempo. Ah, porque você tem que escrever logo a sua redação. Pegou o tema e escreva a sua redação. Não, não. Na verdade, se você lê, quanto mais você lê os textos motivadores de forma direcionada, mais tempo você ganha se você pensar dessa forma. Porque você vai ter certeza
que vai estar trabalhando vai estar escrevendo um texto, que tenha correção gramatical e tenha ligação direta com o tema da redação. Professor, eu gostaria de fazer uma colocação. Pode fazer, por favor. Estou ouvindo. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Ellen e eu gostaria só de fazer uma colocação, assim, que pelo que eu vi nos textos, eu venho fazendo redação há algum tempo, né? Também não sou muito boa, mas existem muitas pessoas que não sabem exatamente o que é fazer uma redação, qual é a estrutura de uma redação. Então, pelo que eu percebi aí nesses dois textos, talvez essas pessoas não tenham esse conhecimento, porque, por exemplo, eu mesmo tive que procurar, pesquisar, para poder começar a fazer uma redação coerente com o que o Enem pedia, né? E talvez as pessoas fizeram essa redação assim porque não sabiam que teriam que fazer uma introdução, como que essa introdução é feita, né? E tudo mais. E é uma coisa que muitas pessoas não têm o conhecimento mesmo, porque a gente aprende uma coisa na escola, hoje em dia não, né? Hoje em dia as pessoas mais novas estão aprendendo como fazer uma redação. Na minha época a gente não aprendia, né? Fazia lá, malemar e pronto. Então talvez seja só uma questão disso, né? Falta de prática ou de conhecimento sobre como fazer uma redação para o Enem. Perfeito, perfeito. Na verdade, é exatamente isso. O problema não está que essas pessoas não sabem escrever redação. Não foi isso que eu disse. E não foi isso que aparentou. É exatamente isso. O problema está em conhecer a estrutura da redação. Como é que você disponibiliza, aliás, dispõe dos seus argumentos no texto. Como é que se faz a introdução, o que é que tem que conter dentro de uma introdução, como é que se deve organizar os argumentos no desenvolvimento e qual é a estrutura de uma conclusão. Inclusive, Ellen, nós vamos ter um módulo para trabalhar exatamente estrutura de redação. Só que eu estou um pouco confuso com relação ao plano de curso que eu apresentei a vocês. Vocês assistiram a minha primeira aula com relação à apresentação do plano de curso? O plano de curso estava muito bem elaborado, estava muito bem feito, mas foi assim, aquele plano de curso ele foi pensado para ser feito um curso presencial. Para o quê? 30 alunos por sala, e eu ia ter acesso direto a todo mundo, eu ia conversar com todo mundo, eu ia corrigir a redação de todo mundo. É um plano de curso que tem muita possibilidade, mas para um curso presencial. E aí eu não estou conseguindo adaptar aquele plano de curso para as aulas online. Então eu vou ver como é que nós vamos fazer para antecipar o módulo de estrutura de redação, porque eu estou vendo que esse módulo é o módulo mais importante, nós precisamos trabalhar ele o mais rápido possível. Um módulo de estrutura, para nós entendermos como faz a introdução, como faz o desenvolvimento e como faz a conclusão. Só que muitos estudantes já possuem esse conhecimento prático. E aí, por isso que eu criei o grupo de correção de redações, para incluir esses estudantes que já sabiam escrever redação, e eles só estavam precisando de correção mesmo. Mas aí teve muita gente que participou do grupo de correção de redação sem saber escrever redação e acabou tendo algumas notas não tão boas. E aí, nós vamos melhorar isso ao longo do curso. Eu pretendo antecipar o módulo de estrutura de redação, porque eu sei que o erro dessas pessoas não foi porque elas não sabem escrever, mas é porque elas não conhecem a estrutura da redação e você fez uma colocação muito inteligente. Parabéns. Vamos continuar. Alguém que mais quer dizer alguma coisa? A Alessandra está dizendo que já cada vez mais próxima da nota de corte do seu curso. Muito bem, Alessandra. Senta-se assim mesmo, fique muito animada. Vamos lá. Eu vou desligar a câmera de novo. Ok. Então, deve-se colocar presente o tema durante todo o texto. Deve-se colocar presente o tema durante todo o texto. Você está dizendo que o tema ele deve aparecer ao longo de todo o texto. É isso de forma subliminal? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Beatriz. É assim. Eu acho que você está dizendo que, de certa forma, todos os parágrafos do seu texto têm que fazer relação com o tema. E é isso mesmo. Você não pode começar um texto e falar do tema na introdução e abandonar o tema na introdução e falar dos assuntos somente no desenvolvimento e na conclusão. Não, o tema ele tem que aparecer de uma forma ou de outra ao longo de toda a sua redação. O tema é o direcionador. Olha só, o tema direciona o seu texto. Mas para você entender o tema de forma correta, você vai ser direcionada
pelos textos motivadores. A impressão minha, nós já estamos com mais ou menos 1 hora de aula. Que o tempo passa ligeiro demais. Eu já estou ficando rouco de novo. Gente, é porque quando eu estou dando aula, parece que eu estou falando baixo, mas eu estou quase gritando aqui dentro do quarto. Eu me empolgo demais. Então vamos lá. Vamos seguindo. Vou abrir de novo o nosso slide. E agora nós vamos começar a analisar as redações que foram pontuadas a partir de 500 pontos. Olha só. Essa redação aqui, ela foi pontuada com 520 pontos. O que é que essa redação teve para conseguir 520 pontos? E aqui a redação está pontuada e ela está com a pontuação de acordo com as estruturas. Vamos lá. A redação na competência número 1, ela tirou 160 pontos. Na competência número 2, ela tirou 80 pontos. Na competência número 3, 120 pontos. Na competência número 4, 160 pontos. E na competência número 5, ela zerou essa competência. Mas eu gostei muito dessa redação, porque ela vai nos ensinar uma coisa muito interessante. Olha só. Vou parar um pouquinho para tomar uma água, que eu já estou com sede. Pronto. Vamos começar a ler o texto. A Revolução Industrial, ocorrida em meados do século XVIII, na Inglaterra, foi de suma importância para o desenvolvimento da indústria e consolidação do capitalismo. Ponto. Nós temos aqui a nossa primeira oração. É uma oração introdutória, ela está fazendo uma contextualização histórica, tudo certo. Dessa forma, vírgula, perfeito, aumentou-se a produção de bens de consumo. Dentre eles, alimentos industrializados. Na verdade, eu não sei se está dentre elas ou dentre eles. Porque, no caso esse elas, faria referência a quê? A produção, mas a produção está no singular. Então, dentre ela, mas faz relação a bens de consumo. E bens de consumo é masculino. Aí seria eles no masculino. O correto aqui seria eles. Eu estou lendo um elas. Pode ser que esteja a pessoa tenha escrito um eles. Mas esse pronome aqui está no feminino, fazendo referência a um substantivo no masculino. Então, essa relação está incorreta. Vamos seguindo. Dentre eles, alimentos industrializados. Ponto. Atrelado a isso, a alimentação se tornou notável em dois sentidos: a fome e a compulsão alimentar. Gente, nós estamos aí com uma introdução que ela se configura como sendo uma introdução adequada para a conclusão. Olha só. Uma introdução adequada para a redação do Enem. O que é que tem nessa introdução? Nós temos uma contextualização. Bem, nem toda a introdução ela precisa começar com a contextualização. A autora desse texto preferiu fazer isso. Ela trouxe uma contextualização, perfeito. Ela trouxe uma afirmação. A produção de bens de consumo foi aumentado, certo? E esse aumento de produção de bens de consumo trouxe duas consequências. A consequência 1, a fome, e a consequência 2, a compulsão alimentar. E ela disse ainda que há uma relação de oposição entre fome e compulsão alimentar. Então, a partir desse projeto de texto da autora, eu entendo que no primeiro parágrafo ela vai falar sobre fome e no segundo parágrafo ela vai falar sobre compulsão alimentar. Se ela fizer isso, o texto dela está beleza, está tudo certo. Se ela não fizer isso, há alguma coisa de errado com a estrutura do texto. Vamos lendo. A obra da autora Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. Olha só, Quarto de Despejo é o título da obra da Carolina de Jesus, da obra dela, perfeito? Só que ela não colocou esse termo entre vírgulas. Ficou assim, ó, a obra da autora Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. É como se Quarto de Despejo fosse a continuação do nome Carolina de Jesus. E não é. É um termo explicativo. Ela está explicando a obra, o título da obra. Então, esse termo, necessariamente, precisaria estar isolado por vírgulas. Aí, a obra da autora Carolina de Jesus, vírgula, Quarto de Despejo, vírgula. Em vez, nós já encontramos dois erros de gramática. Um erro de vírgula aqui e um erro aqui de pronome. Certo? O pronome ele, desculpem, o pronome elas
que está no feminino, fazendo referência ao substantivo no masculino. Vamos lá. Mas até então a introdução está perfeita e os argumentos estão harmonizados. Está tudo certo. Vamos seguindo. Ok. Essa obra mostra em sua narrativa diária como ela enfrenta a ausência da comida. Ela, a autora, enfrenta a ausência de comida? Muito bem. Para ela e seus filhos. Vocês percebem que a autora ou autor desse texto fez uma separação de texto incorreta aqui, ó. É lá. Não, tá correta, tá correta. Ela ela é uma palavra que se separa aí, faz correto, faz sentido. Ela e os filhos. E assim, no dia 3 de maio, eu lutava contra a escrava. Ela puxa uma aspas aqui para fazer uma citação direta e inicia essa citação direta com letrinha maiúscula, mesmo havendo essa letrinha maiúscula depois de uma vírgula. Depois de vírgulas, as citações, elas são, qualquer termo que vem após uma vírgula, ela vem depois, ela vem no minúsculo, certo? Ela colocou com letra maiúscula, mas devia começar no minúsculo. Se tivesse um ponto final aqui, como nessa situação aqui, é ponto final, inicial maiúsculo, aqui está com vírgula. Mesmo a citação vinda, ela vem da original com letra maiúscula, mas aqui nesse contexto, ela faz parte de uma outra oração, ela continua numa oração, ela não começa uma oração nova. Nós só iniciamos orações com letras maiúsculas, mas isso aqui não se configura o início de uma oração, certo? Ela continua uma oração anterior, então deveria começar com letra minúscula. E assim, no dia 13 de maio, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Esta é também a realidade de muitos brasileiros que vivem em situação de fome e pobreza pelo país, pois não possuem, na maioria dos casos, condições de comprar alimentos. Cerca de 2,5% da população do Brasil passou fome em 2017. Veja, ela trouxe um dado da literatura e fez uma relação desse dado da literatura com a realidade brasileira. Então, houve esse autor que escreveu sobre fome e essa realidade também é uma realidade comum dos brasileiros. Então, até então, está tudo certo. Pois não possuem, na maioria dos casos, condições para comprar alimentos. Cerca de 12,5% da população do Brasil passou fome em 2017. Isso, a fome ocorre, a população passando fome, corresponde a aproximadamente 5,2 milhões de pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Devido à desigualdade social, faltam recursos nas mesas mais pobres. Ponto. Ok? Primeiro parágrafo, ela falou sobre a fome. Veja, até então, a estrutura argumentativa, a estrutura desse texto, ela está seguindo um ordenamento lógico. Ela começou assim, ó, aqui na introdução. Contextualização, tese, tópicos frasais. Os tópicos frasais é o que ela vai falar na frente. Ela falou a fome é um argumento dela. A compulsão alimentar é outro argumento dela. No segundo parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela pegou o tópico frasal fome e está discutindo aqui. E nesse parágrafo, ela utilizou a mesma estrutura de cima. Ela pegou um fato, no caso foi um texto da literatura, usou como contextualização, fez uma associação com a realidade brasileira e discutiu a fome. Até então, o texto está perfeito. Vamos seguindo. Aí ela continua. Outro sim, segundo parágrafo de desenvolvimento. O que é que eu espero desse segundo parágrafo de desenvolvimento? Que ela fale sobre compulsão alimentar. Vamos ver se ela fala sobre compulsão alimentar? A grande influência do marketing capitalista para a aquisição de produtos da indústria alimentar. No seriado Chaves, eu gostei demais, inclusive, da referência que ela fez. No seriado Chaves, é possível notar a diferença entre os personagens Chaves e Kiko, que refletem sinais de desigualdades quando Chaves fala do seu desjejum. E quando o Kiko está sempre esbanjando brinquedos e comida. Um adendo, vírgula desnecessária, é que a compulsão alimentar gerada pela propaganda ou por distúrbios alimentares também irá gerar lucro, mas estes para a indústria dietética. Veja que ela concluiu esse segundo parágrafo falando que a propaganda de comida gerada, a propaganda de comida
gera lucro para as indústrias dietéticas. Mas ela não falou necessariamente da compulsão alimentar. Ela trouxe a palavra compulsão alimentar aqui no texto. Mas como um adendo a seriado de que a referência que ela fez do seriado do Chaves. Então, não há necessariamente uma discussão do assunto do tópico frasal compulsão alimentar. Ela falou sobre indústria de alimento, ela falou sobre lucros para a indústria de alimento, ela falou sobre Chaves e Kiko, e ela jogou a palavra compulsão alimentar aqui, mas não discutiu compulsão alimentar. Então, esse segundo parágrafo, ele não está de acordo com o projeto de texto dessa autora ou desse autor. E aí, infelizmente, ela não teve condições, ela não teve tempo, eu acredito, para concluir o texto. Ela fez só isso, ó. Diante dos fatos, tanto a fome quanto o consumo exagerado de alimentos, e não deu início à sua conclusão. Bem, o texto ele está bem escrito, mas ele apresenta duas falhas primordiais. Essa falha no projeto de texto, em que ela diz que vai falar sobre duas coisas e fala apenas sobre uma, e conclusão. E onde é que ela vai perder pontos com relação a isso? A competência número 5 é a competência que diz respeito à conclusão foi zerada, porque ela não apresentou conclusão nenhuma. Já a competência número 2, ela teve uma nota muito baixa. Por quê? Porque, de acordo com a competência número 2, se o candidato não apresentar uma conclusão, ele não vai ter atendido a tipologia textual da redação. E qual é a tipologia? O texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo argumentativo exige uma conclusão. Se o candidato não apresentou uma conclusão, ele não atendeu a segunda parte da competência 2. A competência 2 atinge duas partes. Ela fala de duas partes, de três partes. Ela fala de tema de redação, ela fala de tipologia textual e ela fala de repertório sociocultural. Se o candidato não apresentou, e ela deixa muito claro a análise dessa competência. Se o candidato não apresentou uma conclusão, ninguém que não fez a conclusão tira mais que 80 pontos nessa competência. Então, veja, a conclusão dela, que não houve, tirou a pontuação total da competência número 5, diminuiu drasticamente a pontuação da competência número 2 e ainda diminuiu a competência número 3, que é a competência que diz respeito a projeto de texto. Porque o projeto de texto também exige que ela apresente uma conclusão para os problemas apresentados. E ela não apresentou essa conclusão. Então, ela perdeu, ela teve uma pontuação relativamente baixa, ela poderia ter uma pontuação melhor nessa competência 3 se tivesse apresentado uma conclusão. A conclusão, veja, mesmo se ela tivesse colocado a conclusão, vamos dizer assim, aleatória, uma conclusão que não tivesse relação com o texto, uma conclusão que não tivesse uma relação direta com o tema, mas tivesse uma relação com o assunto, ela iria zerar a competência número 5 de todo jeito. Mas ela iria ter uma nota maior na competência número 2, porque ela teria uma conclusão. E ela iria ter uma nota maior na competência número 3, porque ela teria uma conclusão. Então, a competência número... essa história de não ter uma conclusão no texto, ela acaba completamente com a avaliação total do texto. Então, esse texto é um bom texto. É um texto que estava bem encaminhado, mas que a conclusão fez com que ela perdesse, a redação perdesse uma boa parte dos pontos que ela estava destinada a tirar. Ela estava destinada a tirar uma boa nota, mas por falta da conclusão, ela perdeu todos os pontos da competência 5, perdeu a maior parte dos pontos da competência 2 e perdeu consideráveis pontos da competência 3. E agora eu vou voltar com vocês aqui no Meet para que vocês me vejam, para que eu veja vocês e vocês me digam algumas coisas. Vamos lá? Professor, se minha tese, pergunta a Emanuele. Alguém, deixa eu ver se vocês disseram mais alguma coisa lá em cima. Ok, vamos lá. Professor, beba água. Obrigado, muito obrigado. Eu beber agora mesmo. Professor, se a redação não pede tema. Você está falando do título, não é isso? O título realmente é facultativo. Você não deve. Aliás, você decide se vai colocar ou não o título da sua redação. A opção é sua. Vamos lá. É isso mesmo, Emanuele. O título só come linha. Perfeito.
Emanuele, professor, se na minha tese eu escrever sobre 2 argumentos quaisquer, no meu desenvolvimento eu sei o que tenho que retomá-los, mas tem que ser na ordem que pus na minha introdução. Por exemplo, se na minha introdução eu pus o argumento X e o argumento Y respectivamente, no meu desenvolvimento 1 eu tenho que falar sobre o X e no próximo sobre o Y, e se eu inverter a ordem? Olha só, não responda a minha pergunta nos próximos 10 minutos, por favor. Ah, tá certo. Não vou responder essa pergunta nos próximos. Posso responder. Eu estou. Pode responder agora, Manuel? Pode, pronto, vou responder. Na verdade, é, na verdade, a ideia de projeto de texto é que ela siga uma estrutura lógica. Por que que você vai apresentar o argumento X e o argumento Y nessa ordem, na introdução, e vai inverter a ordem de aparecimento e desenvolvimento? Não há uma lógica nisso, entende? Por que que você vai começar falando de galinha e depois vai falar de cachorro e no desenvolvimento você fala de cachorro e de galinha? Você inverte, desculpe pela estrutura, pelo exemplo bobo, mas é para vocês entenderem. Eu não posso falar de X de Y e no desenvolvimento falar de Y e de X. Isso não vai tirar uma pontuação muito grande de você, certo? Isso não vai tirar uma grande quantidade de pontos, mas isso vai induzir que você estava querendo brincar demais com o texto. Você queria brincar demais com a estrutura. E isso pode, de alguma forma, acabar confundindo você mesmo. Se você falou de X e de Y nessa ordem, na introdução, dê preferência a falar de X no argumento 1 e de Y no argumento 2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. A inversão dessa ordem não vai necessariamente criar um problema gigante no seu texto. Só vai dizer que você queria brincar com a estrutura da redação, só que essa brincadeira pode acabar criando algum tipo de problema, confusão para você mesmo. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Estou adorando a participação de vocês. Pode ficar à vontade. Eu vou voltar aqui para a redação, para essa redação aqui do 500 pontos, para fazer alguns comentários com relação a esse parágrafo de desenvolvimento. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a redação inteira, mas vocês percebem que esse parágrafo de desenvolvimento, deixa eu mostrar para vocês o apontador de novo. Esse parágrafo de desenvolvimento, ele começa aqui e termina aqui, ó. Ele é um parágrafo único. A autora, ela deu um jeito de passar um tracinho aqui para dizer que estava pulando de um parágrafo para outro. Mas ainda assim, esse parágrafo ficou confuso, ficou parecendo que era um parágrafo de desenvolvimento só. E aí essa estrutura, ela não ficou visualmente agradável. Vocês estão vendo? Tem ele parece que é um desenvolvimento monobloco. Vocês já perceberam que quando eu falo muito rápido, eu gaguejo? É isso. Eu gaguejo, eu enrolo a língua. Presencialmente, os meus alunos já estavam muito acostumados com isso. Vocês, eu acho que não. Mas com o decorrer das aulas, dos encontros, vocês vão percebendo que eu gaguejo, eu enrolo. E aí, os alunos já pediam, professor, fala mais devagar, ou fala de novo. Eu acho que vocês ainda estão meio tímidos para dizer isso. Mas podem ficar à vontade de dizer, professor, o senhor está embuluando demais sua língua, está falando muito enrolado. É um problema de dicção que eu tenho. Pois bem, é isso. Esse parágrafo de desenvolvimento está muito extenso. Eu entendi que a autora, vocês ainda estão me vendo, né? Que a autora, ela quis dividir esse parágrafo, mas a divisão ficou muito confusa por conta desse tracinho que ela passou aqui, ó. Também não faria muito sentido ela pular uma linha e começar o outro parágrafo na outra linha. Ficaria feio também. Eu acho que houve um erro. Houve erro não, houve uma confusão, na verdade. Tudo bem? Com relação ao uso de conectivos, a competência número 4, você percebe que no que diz respeito a essa competência, ela usou diversos conectivos. Olha só, vamos ler o texto dela para pegar os conectivos. Ela não tem os conectivos entre parágrafos. Um conectivo que liga um parágrafo com o outro. Veja, cada parágrafo já começa diretamente. Ela já começa sem ser introduzido por conectivos. Isso, meus queridos, isso é um problema na redação, certo? Sempre que você começar um parágrafo, comece com um conectivo. É por isso, não obstante, ademais, visto que,
sempre comece um parágrafo com um conectivo. Você percebe que ela não começou. Pessoas que não começam parágrafos com conectivos jamais irão conseguir 200 pontos na competência número 4, certo? Só por ela não ter começado nenhum parágrafo conectivo, ela já perde 80 pontos na redação. Tudo bem? A redação vai caindo. Tudo bem? É isso. Ok, vamos seguindo. Eu vou voltar de novo Vou voltar de novo para o Meet para ver o que, é que vocês estão dizendo, porque eu não estou acompanhando a discussão de vocês, ou se vocês estão discutindo alguma coisa. Ok? A Maria da Conceição está dizendo que acha que aconteceu comigo quando falou sobre acesso ao cinema, que ela inverteu a ordem. Realmente é uma inversão muito, muito comum que a gente faz quando estamos escrevendo nossos textos, mas é preciso que a gente tente evitar esse tipo de inversão. Alessandra, ela diz, eu vejo o uso do por meio do conectivo assim na competência 5. O porquê que é tão usual e parece que pede que a redação precise de que seja escrito. Alessandra, você poderia começar colocar de novo a sua dúvida por áudio, por favor, porque eu acabei não entendendo com relação ao que você está perguntando sobre conectivo. A competência 5, ela não avalia conectivo, ela avalia a sua conclusão. A Emanuele saiu da reunião. Espero você de volta, Emanuele. Ela mais participa conosco. A competência 5, ela avalia a sua conclusão. Ela não vai discutir os conectivos. O porquê é tão usual e parece que a redação precisa de que seja escrita isso. Você está falando que é melhor usar um por meio de do que um porquê? Na verdade, os conectivos usuais são os mais preferíveis que seriam utilizados. Muita gente usa um outro sim, por exemplo, um ademais, sem saber como utilizar esse tipo de conectivo. Usa o conectivo de forma errada. Se eu perguntasse para vocês, o que, é que significa outro sim? O que, é que vocês me diriam? O que é um outro sim? E a gente utiliza. E muita gente nem sabe o que significa outro sim. Muita gente nem sabe o que significa ademais. Não obstante, quiçá. O que é que vocês entendem por quiçá? É um conectivo interessante ser utilizado na redação. Mas, às vezes, utilizar um conectivo mais culto, mais restrito, para um texto que está na língua comum, acaba prejudicando a sua nota. Eu acho que é melhor você fazer o uso de conectivos que você já tem domínio, conectivos usuais, para garantir que você está dizendo aquilo que você realmente quer dizer. Eu vou parar de novo para tomar outro gole d'água, que a minha garganta já está doendo. Já são 5 horas, nós já estamos mais ou menos a 1h30 de aula. Muito bem. A minha noiva aqui estava lembrando que no momento da conversação sobre os conectivos, eu acabei cometendo um erro de dizer para vocês que todos os parágrafos eles precisam de um conectivo. Quando, na verdade, logicamente, você não pode começar um parágrafo introdutório com conectivo. Isso faz muito sentido. Você não pode começar com conectivo de ligação intraparágrafo, entende? Interparágrafos. Porque esse é o parágrafo introdutório, ele não vai se ligar a nenhum outro. Então, eu faço essa ressalva aqui. Não se começa parágrafo introdutório com conectivo interparágrafo, certo? Isso faz muito sentido. Então, mas os outros parágrafos, eles devem ter conectivos. Deve ter pelo menos 2 conectivos entre parágrafos para que você consiga atingir 200 pontos na sua redação. E 8 conectivos ao longo dos outros parágrafos, certo? Então, sempre faça uso dos conectivos na competência para tirar uma boa pontuação da competência número 4. Professor, pergunta Juliana. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, pode utilizar a priori ou em primeiro plano? Pode sim. Mas deixa eu lhe perguntar, o que é que você entende por a priori? Porque o a priori, ele significa antes da experiência. É um conectivo muito restrito
para as áreas científicas. Quando você está desenvolvendo um argumento que vai trazer um dado científico. O a priori, ele tem esse uso comum na relação de um texto científico. Pelo menos é assim que eu fui acostumado a utilizá-lo na universidade. Como é que você pretendia usar um a priori na sua redação? Você pode usar? Pode sim, tranquilamente. Tanto um a priori quanto um primeiro plano. Eu só não aconselho você usar um primeiramente, certo? Porque você usar o primeiramente no primeiro parágrafo, você vai correr o risco de usar um segundamente no segundo parágrafo e está errado. A Alessandra está dizendo, professor, é que eu tenho visto uma lista de conectivos, como se fosse para decorar, por competência. Para a competência 5, o agente de intervenção. Só que nada me faz memorizar isso da lista. Realmente, memorizar a lista de conectivo é um problema, é uma dor de cabeça. Mas eu imagino que, se você ficar lendo essa lista de conectivo, qual é essa lista de conectivo na parede do seu quarto? Acorde, abre os olhos e veja essa lista de conectivo todos os dias e leia e faça leitura. E não só o conectivo de forma isolada, aprenda também em que contexto você vai fazer o uso desse conectivo. Como é que você vai usar o conectivo de conclusão? Como é que você vai usar o conectivo de adição, de adversidade, o conectivo de comparação? Aprenda, não somente decore o conectivo, aprenda como colocar esse conectivo na redação. Maria está dizendo que a aula é tão importante que a hora passa rapidamente. Realmente, já estamos com quase 1h30, mais de 1h30 de aula. Vamos seguindo. Agradeço demais pela participação de todos. Ellen, professor, as redações com estruturas prontas podemos usar? Pode ser recomendável? Eu tenho uma resposta ambígua para essa pergunta. A primeira resposta é pessoal. A pessoal eu tenho preferência para que você elabore o seu próprio modelo de redação, para que você tenha controle sobre ele, para que você saiba o que você está escrevendo e como você está escrevendo. Porém, os corretores adoram redação pronta, porque é muito mais fácil de corrigir. Quando o corretor ele pega uma redação pronta, ele já tem mais ou menos uma ideia de qual vai ser a pontuação que ele vai atribuir para a sua redação. Então, se você for usar uma redação pronta, saiba que o corretor já vai ler a sua redação com preconceito. Ele já vai saber que pontuação vai dar para você, mais ou menos. Vai ser mais ou menos assim. Porém, você pode usar a redação pronta como guia. Você não vai escrever aquela redação da forma como você memorizou. Você vai... Deixa eu até abrir a câmera para vocês me verem de novo. Aqui eu adoro falar com vocês, só que eu não estou vendo vocês. Você vai pegar a estrutura da redação para usar como guia. Se a estrutura da redação ela trouxe na introdução uma contextualização histórica, a tese e os 2 tópicos frasais, é isso que você vai utilizar na sua redação. Essa estrutura. Só que alguns modelos apresentam também os conectivos que ligam essas estruturas. Os conectivos que ligam uma relação de tópico frasal com outra. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Olha só. Vamos supor que nessa redação aqui, que tirou 520 pontos, vamos supor que essa fosse uma estrutura de redação. E como foi que essa pessoa desenvolveu a estrutura dela? Ela apresentou o contexto, olha só, o contexto histórico, ela apresentou uma afirmação, dessa forma aumentou-se a produção de bens de consumo, e a partir disso, ela apresentou 2 tópicos frasais, a fome e a compulsão alimentar. E você pode fazer isso, olha só, pegar essa estrutura e apresentar como modelo de introdução. Só que ela fez uma coisa interessante. Ela disse que os tópicos frasais apresentavam uma relação de sentido oposto. Isso aqui é dela, certo? É muito delicado você pegar uma estrutura pronta de modelo de redação que já apresenta conectivo, porque os conectivos criam relações específicas de interpretação. Nesse caso, esse conectivo que ela utilizou, essa relação é de oposição. E se você não prestar atenção nessa relação, é possível que você pegue um modelo de introdução pronto, pré-preparado, e que já apresenta essa relação de oposição, ou uma relação de comparação, ou uma relação de ligação, ou uma relação de soma,
e você não percebe essa relação e vá simplesmente adicionando informações nesse texto, sem prestar atenção no conectivo. Então, é possível utilizar modelo pronto? É possível utilizar modelo pronto. Mas como guia, preocupando-se sempre com a preocupando-se sempre com o conectivo. Gente, eu estou mudando de assunto porque eu estou olhando aqui de lado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Não vou mostrar, não. Tem um negócio que está me deixando muito feliz. Não vou dizer o que é agora. Eu estou muito animado. Eu estou muito animado. Jovens, é assim. Entenderam essa reflexão? Se vocês forem pegar um modelo de introdução, o modelo de redação pronto, prestem atenção nos conectivos para vocês não se confundirem. Vou voltar aqui para ver o que, é que vocês estão dizendo aqui. Nunca usei modelo de redação, sempre tive medo, disse a Lourdes. Pode usar, eu não aconselho que você use, mas pode usar, desde que você preste atenção nos conectivos. Eu uso como guia, disse a Ellen, tenho minha estrutura. Perfeito. É isso, cada um que puder criar sua própria estrutura que crie, faz mais sentido assim. Eu não memorizo, fiz uma estrutura, como por exemplo, sempre uso na introdução a Constituição. Uso meus próprios conectivos, porém não consigo sair dos 800 pontos. Mas, Ellen, diga para mim, você não consegue sair dos 800 pontos por quê? Você tem problema onde? Na gramática? Em que parte do texto? Em que parte do texto? Em qual competência? Na competência 1, do que diz respeito à gramática? Na competência 5, que diz respeito à conclusão? Na competência 4, que diz respeito ao conectivo? Qual é a competência que você tem mais dificuldade? Porque se você já tem uma estrutura pronta, eu imagino que não seja na competência 3, que é projeto de texto. Eu imagino que não seja na competência 2, certo? Eu imagino que seja uma dessas 3 competências. Gramática, que é a competência 1, na conclusão, competência 5, ou nos conectivos. E aí, se você melhorar um pouquinho em cada uma dessas competências, você vai ver que sua nota vai aumentar muito nas suas notas futuras. Tudo bem? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Estou gostando demais da participação e da interação de todos vocês. Gente, por uma questão de saúde da minha garganta, eu não vou ficar mais até do que 5h30, viu? A minha garganta já está coçando mesmo. Eu termino as minhas aulas rouco. Eu sempre terminei, tanto as minhas aulas presenciais, como as minhas aulas agora online, sempre estou rouco. Professor, estou que não me aguento para ver a nota 1000. Realmente, eu acho que não vai dar tempo de nós chegarmos na nota 1000 hoje. Mas vamos seguindo. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos para outra redação. Redação que tirou 700 pontos. Qual é a diferença da redação que atingiu? Qual é a diferença da redação que atingiu 500 pontos para a diferença que atingiu 700 pontos? Vamos ver isso agora. Eu vou desligar a câmera para ficar mais confortável fazendo a correção. Porque eu faço muita careta, gente, quando eu estou corrigindo, certo? Faço careta demais. Aqui, ó. Faço um gargarejo com uma para melhorar a garganta. Realmente, eu vou pensar nisso nas próximas aulas, mano. Obrigado pela dica. Vamos lá. Essa redação aqui, ela conseguiu 700 pontos. A pontuação foi distribuída nas seguintes competências. Jovens, eu estou mostrando para vocês as competências porque não é importante para vocês eu dizer a redação atingiu 720 pontos. Isso não faz sentido. Vocês precisam entender em que competência ela atingiu cada pontuação e por que ela chegou nessa pontuação. Porque é assim que a redação de vocês vai ser corrigida. Tudo bem? Olha só. Da competência 1 à competência 4, esse candidato ou essa candidata conseguiu 160 pontos. Isso quer dizer que ela chegou no nível 4 em todas as competências. Da primeira à segunda, à quarta competência, ela atingiu o nível 4. E na competência número 5, e o máximo de cada uma dessas competências é 5, ela atingiu o nível 4 de cada uma dessas competências. E na competência número 5, ela atingiu o nível 2. Mas veja, só por essa análise, você já consegue perceber que mesmo ela atingindo o nível 2 na competência número 5, essa competência número 5, a competência que diz respeito à conclusão, não tirou a pontuação dela das outras competências.
Por quê? Porque ela fez a competência que ela fez a competência. Ela fez a conclusão que não era tão adequada à redação do Enem, mas ela fez uma conclusão. Foi muito melhor do que a redação anterior, porque a redação anterior não fez a conclusão. E por ela não ter feito a conclusão, ela perdeu ponto em 3 competências. Aqui, ela perdeu ponto apenas na competência número 5. Vamos lá, ler a redação? Ok. Inaceitável, degradante, inadmissível. Essa redação ela já chama para ação. Essas são algumas das diversas palavras que podem caracterizar o problema. Eu trocaria palavras por adjetivos. Esta é uma coisa que é inaceitável, que é degradante, que é inadmissível. Ficaria mais legal. Essas são algumas das palavras que podem caracterizar o problema que acontece com a segurança alimentar no Brasil. Veja que essa... Esperando o barulho aqui em volta diminuir. Gente, é que eu moro numa casa de esquina, aí tem uma ladeirinha aqui por trás da minha casa. Aí sempre tem um carro subindo, uma moto subindo, fazendo barulho. Vamos lá. Veja que essa pessoa ela já introduziu o texto de forma diferente. Ela apresentou um conjunto de adjetivos para tomar uma posição. É uma coisa que é inaceitável, uma coisa que é inadmissível. O que é isso? São as palavras que caracterizam o problema que acontece com a segurança alimentar. Tal realidade tem origem na negligência governamental. Olha aí, ela já está apresentando um tópico frasal aqui. Ó. É um problema que tem negligência, que tem origem na negligência governamental. E veja só, se o problema tem origem na negligência governamental, eu acho que ela vai falar disso no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e eu acho também que ela vai falar disso na conclusão. Não é não? Ela vai apresentar uma conclusão que fale sobre negligência governamental. Ou, pelo menos, fale que o governo deve deixar de negligenciar esse problema. No que se trata da resolução da problemática. Assim, entre os fatores que corroboram para a falta de segurança alimentar no Brasil, destaca-se a desigualdade econômica, além da postura pouco coletiva da sociedade. Então, a negligência governamental cria o problema da segurança alimentar no Brasil. Porém, esse problema todo, mesmo sendo negligenciado pelo governo, ele acontece também por conta da desigualdade econômica e da postura pouco coletiva da sociedade. Eu só queria fazer menção a um problema de vírgula aqui que criou um problema de interpretação, que é o seguinte. Olha só, ela vai dizer que destacam-se 2 fatores que corroboram para a falta de segurança alimentar. Que fatores são esses? A desigualdade econômica e a postura pouco coletiva da sociedade. Só que ela não separou por vírgula esses 2 fatores. E ficou parecendo que é um fator só. Olha, a postura pouco econômica a postura... Desculpa, voltando. A desigualdade econômica crescente além da postura pouco coletiva. Olha, ficou parecendo assim. Econômica crescente além de alguma coisa. Uma coisa que cresce além de outra. Então, há necessidade de uma vírgula nesse ponto aqui para que ela deixe claro que são dois fatores. A desigualdade crescente e a postura pouco coletiva da sociedade. Então, essa vírgula aqui é um problema que vai ser avaliado na competência número 1, que é a competência de gramática. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos seguindo. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade quanto à segurança alimentar no Brasil. Ela vai falar sobre desigualdade econômica nesse primeiro parágrafo, né? Desigualdade econômica, vamos lá. Cabe abordar a dificuldade quanto à segurança alimentar no Brasil, pois verifica-se uma crescente desigualdade econômica, olha aí, acentuada pela dificuldade de certa parcela da população em obter produtos de consumo, inclusive alimentação. Deixa eu só analisar com vocês o uso dessa vírgula aqui que me parece que ela é inadequada. Pois verifica-se uma crescente desigualdade econômica, acentuada pela dificuldade de certa parcela da população. Não, na verdade ela decidiu isolar esse termo, uma dificuldade em obter produtos básicos. Uma dica interessante para saber se uma vírgula está mal ou bem colocada é que se você pular o termo que está entre vírgulas, olha só, acentuada pela dificuldade em obter produtos de consumo.
dificuldade, de certa forma, da população em obter produtos básicos de consumo. Veja que essa estrutura aqui, ó, de certa parcela da população, que está isolada entre vírgulas, tem uma vírgula depois e uma vírgula antes, essa estrutura ela pode ser deslocada. Então, essa vírgula aqui ela está bem colocada. Bem, essa dificuldade em obter produtos básicos de consumo, inclusive a alimentação, inviabilizando o cumprimento da Constituição brasileira, que assegura os direitos sociais, incluindo a alimentação, sendo colocados como responsabilidade governamental garantir assistência a esses integrantes do tecido social. Vocês conseguem perceber que esse desenvolvimento, esse parágrafo do desenvolvimento, ele está muito cansativo, vírgula, 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 várias e várias vírgulas. E aí, esse período é um período que está mal construído, porque ela poderia ter oferecido ao leitor a possibilidade de uma pausa maior, colocando uma vírgula no ponto final no meio do texto, para dizer, eu encerrei esse raciocínio, vou começar um outro raciocínio. Esse grupo, esse conjunto de muitas vírgulas que ela está utilizando, sem um ponto final, no meio do parágrafo, vai ser avaliado tanto na competência número 1, que é a competência de gramática, quanto na competência número 4, que é a competência de coesão, de conectivo. Ela poderia ter colocado o conectivo aqui dentro, para ligar um raciocínio ao outro. Tem esse aqui, é o pois, mas um conectivo apenas para um raciocínio tão extenso. É um raciocínio muito grande, muito volumoso, com muita vírgula. Então, ela deveria ter colocado um ponto final em algum lugar desse texto para dar uma pausa para o leitor, para respirar um pouquinho e também usar algum conectivo. É um texto muito grande, sem ponto final e sem conectivo. Então, esse desenvolvimento, em termos de estrutura, ele está todo certo, em termos de estrutura. Por quê? Porque ele está apresentando uma informação, ele está discutindo essa informação, ele está de acordo com a introdução, ele fala sobre desigualdade econômica, mas ele está cansativo. Então, ele perde ponto com relação à gramática e com relação à coerência textual. Coerência não, coesão textual. Vamos lá. No segundo parágrafo, ela vai falar sobre a postura pouco coletiva da sociedade. Tá aqui, a postura pouco coletiva da sociedade. De acordo com o filósofo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Nessa perspectiva, percebe-se a semelhança com a problemática envolvendo segurança alimentar, que é perpetuada quando observa-se a postura pouco coletiva da sociedade. Veja que ela jogou aqui o tópico frasal dela, postura pouco coletiva da sociedade. Até então, em termos de estrutura, o texto está muito legal. Aqui ela já deu um ponto final. Ela já começou a um outro raciocínio dentro do mesmo parágrafo. Ela já deu uma pausa no texto. Perfeito. Para exemplificar essa realidade, basta observar a atual estrutura fundiária brasileira, em que há muito na mão de poucos e pouco ou nada na mão de muitos. Aqui há um novo uso exagerado de vírgulas. Ela colocou um conectivo aditivo separado por vírgulas. Esse erro é um erro que eu vou... O Enem não classifica assim como erros graves ou erros menos graves, mas eu vou classificar isso aqui como um erro grave. Porque qual é o sentido de você isolar um conectivo aditivo por vírgula? Ó, há muito na mão de pouco, vírgula, e vírgula, pouco na mão de muito. Não sei qual era a intenção dela quando fez isso, mas dela a pessoa. Mas esse conectivo separado por vírgula não faz muito sentido. Professor, eu estou percebendo alguns erros nessa redação de gramática, mais erros do que na redação anterior. Perfeito. Essa redação tem mais erros de gramática do que a redação anterior. Mas por que ela tem uma nota maior? Lembra que na redação anterior tem uma nota baixa por conta da conclusão, que foi a conclusão que baixou a nota de todas as outras competências, ou quase todas as outras. Essa aqui, eu estou apontando um erro de gramática. Ela só diminui a competência número 1, certo? Erro de gramática só diminui a competência número 1. Vamos lá. Em síntese, ela continua. Deixa eu observar também que ela falou da estrutura fundiária brasileira do nada aqui. Ela ia falar sobre a postura pouco coletiva da sociedade. Ela puxou um autor da filosofia, ia discutir isso com a gente, mas ela não discutiu.
ela falou de estrutura fundiária do nada. Para dizer que a estrutura fundiária, porque tem muito na mão de poucos e poucos na mão de muito, que isso representa a postura pouco coletiva da sociedade. Eu achei que foi um pouco confuso. Alguém está pedindo para entrar na sala. Deixa eu sair aqui do PowerPoint. Ok. Seja bem-vinda, Ranilda. Professor, temos que ficar atento ao uso de acentuação gráfica e na pontuação. Perfeito, Maria, da Conceição. A gente tem que ficar muito atento a não somente a acentuação gráfica e pontuação, como também a ortografia, que é um problema muito grande no momento da redação. Ainda fico um pouco receosa, diz a Alessandra, de coerência e coesão também. Como diminuir esse erro? Bem, primeiro você tem que entender que coerência diz respeito ao conjunto de argumentos que você utiliza no seu texto e a relação que esses argumentos têm com o mundo externo. Você não pode... Um argumento incoerente seria um argumento falso, um argumento mentiroso, um argumento que você traz para a sua redação, mas ele não tem uma relação nem com a estrutura do seu texto, nem com o mundo de verdade. Você traz uma afirmação falsa. A coesão diz respeito à harmonia que os argumentos apresentam dentro do seu texto. Para diminuir esse erro, você só vai conseguir fazer isso com relação à coerência estudando, fazendo leitura do máximo de assunto que você puder, para você ter bastante conhecimento, para usar argumentos sólidos, para usar argumentos que tenham relação com o seu texto, para você não pegar um argumento aleatório e jogar no seu texto apenas uma citação de filósofo, por exemplo, que não tem nada a ver com o seu texto. Mas só porque você acha que é bonita, você joga aquela citação ali. Aí ficaria incoerente, porque não tem relação lógica com o seu texto. Então, para diminuir erro de incoerência, de coerência, você precisa ter contato com muito conteúdo, ter contato com muito material de vários assuntos. E isso você consegue lendo qualquer coisa, assistindo a qualquer coisa. Porque informação, repertório sociocultural, você adquire tudo. A todo momento você está estudando redação para o Enem, a todo momento você está conseguindo repertório, está conhecendo uma coisa nova. Certo? Então, o problema de coerência é um problema de falta de argumentos para usar naquele texto. O problema de coesão é desconhecimento do uso de conectores. E aí você aprende a diminuir erro de coesão decorando aquela danada da tabela de conectivo. Não tem outro caminho, é decorar a tabela de conectivo. Tudo bem? Aí eu vou voltar aqui para a nossa redação, para a gente discutir juntos aqui, continuarmos fazendo a leitura. Vamos para a conclusão dessa redação. Ok. Vou tomar outro copo d'água, outro copo de água. Vamos lá. Usar aqui a dica do Emanuel na próxima aula de fazer um gargarejo com água e rumão. A minha garganta está ardendo já. Em síntese, fica claro que a segurança alimentar no Brasil... Estou aqui na conclusão. Deixa eu ativar de novo o apontador laser. Em síntese, fica claro que a segurança alimentar no Brasil deve ser parte de algum projeto feito pelo governo federal em parceria com os governos estaduais para diminuir a quantidade de pessoas em situações de miséria e fome. Veja que a conclusão dela já tem mais a ver com o tema, certo? Diminuir a quantidade de pessoas em situações de miséria e fome. Além disso, o Ministério da Agricultura deve colocar em pauta a questão da reforma agrária para pequenos produtores e passarem a ter terras cultiváveis, terras agricultáveis onde trabalhar, garantindo o sustento familiar e a segurança alimentar de todos. Professor, essa redação está muito boa, aparentemente, né? É uma redação bem construída, a autora ou o autor trouxe muitos argumentos, mas se a gente voltar lá na pontuação, ela só tem 80 pontos nessa conclusão. Por que ela só tem 80 pontos na conclusão? Se a conclusão dela parece ser tão legal. Como é que é analisada a conclusão na redação do Enem? Vamos lá. A conclusão ela é avaliada de acordo com
o conjunto de elementos que você apresenta no seu texto. A primeira coisa que você precisa saber sobre sua conclusão, ela não pode ferir os direitos humanos. Ponto. Ela tem que apresentar uma solução para o problema apresentado. Essa solução, ela não precisa ser uma solução definitiva. Desde que ela aborde o problema de alguma forma, ela já é válida. Se você apresentar uma solução que tenha relação com o problema, mesmo que não solucione o problema, porque como é que nós vamos resolver o problema da fome no Brasil? Em um parágrafo de conclusão da redação do Enem. Isso é impossível. Então, o corretor não espera que você resolva o problema. Ele espera que você aborde o problema. Pois bem, a sua conclusão não pode ferir os direitos humanos e tem que abordar o problema apresentado. Só que esse problema apresentado ele precisa ser abordado segundo uma ordem lógica. Que ordem lógica é essa? Você tem que apresentar uma ação para resolver o problema. Você tem que apresentar o agente que vai resolver o problema. Ação, agente, a forma como esse problema vai ser resolvido, o meio como ele vai ser resolvido, no caso. Olha, agente, ação, meio. E qual é a finalidade da resolução desse problema? Como é que esse problema vai atingir a sociedade? E além desses elementos, você precisa também apresentar um certo detalhamento. Você tem que detalhar com quem é o agente e como esse agente vai ser apresentado. Qual é o meio ou como esse meio vai ser feito. Qual é a finalidade ou como essa finalidade vai acontecer. Você tem que apresentar, pelo menos, aliás, para conseguir os 200 pontos nessa competência, você tem que apresentar os 5 elementos válidos. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Vamos ver como é que isso acontece aqui. Ó. Em síntese, fica claro que a segurança alimentar no Brasil deve ser parte de algum projeto feito pelo governo federal. Olha só, o governo federal é um agente, alguém que age. Mas o que é que ele vai agir? Até aqui ele vai fazer algum projeto. Algum projeto não é ação. Então, até esse momento do texto, nós só temos um agente, governo federal, em parceria com os governos estaduais. E aí, veja, ela trouxe 2 agentes. Jovens, não importa a quantidade de agentes que você vai trazer no seu texto, o corretor só vai avaliar como sendo um apenas. Então, ou é o agente do governo federal, ou é o agente do governo estadual. Nessa redação, ela trouxe 2 agentes e uma ação nula. Qual é a ação nula? A ação que não faz nada. Algum projeto. O governo federal vai fazer algum projeto, ou o governo estadual vai fazer algum projeto. Então, ela trouxe 2 agentes, mas só conta um, independente de quanta gente ela trouxe. Ou é o governo federal ou o governo estadual, certo? Aí você pode dizer, professor, se você fosse escolher qual? Eu escolheria o governo federal. Por quê? É o governo federal em parceria com os governos estaduais. Então, vamos supor que esse em parceria com o governo estadual seria um detalhamento. Então, governo federal é o nosso agente. E o que é que vai fazer? Vai criar algum projeto para diminuir a quantidade de pessoas em situação de miséria. Então, a finalidade desse projeto é diminuir a quantidade de pessoas em situação de miséria. Tá certo? Então, nós temos o agente, governo federal e a finalidade, diminuir a quantidade de pessoas. Mas nós não temos, até então, o meio e nós não temos a ação. Algum projeto não é ação. Então, até agora, essa redação só trouxe 2 dos 5 elementos. Entenda, a conclusão parece estar bem feita, mas até agora ela não está bem feita. Ela tem muitas palavras, mas ela não diz muita coisa. Além disso, o Ministério da Agricultura, e você percebe que ela começou outra conclusão, ela começou de novo, o Ministério da Agricultura, outro agente, deve colocar em pauta a questão da reforma agrária. Outra agente, agora outra ação. Para pequenos produtores passarem a ter terras agricultáveis. Então, o Ministério da Agricultura deve colocar em pauta a questão da reforma agrária. Mas como assim o Ministério da Agricultura vai colocar em pauta? Que ação é essa? Colocar em pauta a questão da reforma agrária. Para que pequenos produtores passam a ter terras agricultáveis onde trabalhar, garantindo o sustento familiar e a segurança alimentar.
Essa redação, ela está muito confusa. Nós não sabemos quem é o agente que a autora queria trazer. Nós não sabemos que ação de fato ela queria trazer. Nós não tivemos o detalhamento de nada. Como é que ia ser essa reforma? Como é que iam ser essas terras? Como assim que algum projeto? Como assim colocar em pauta a questão da reforma? Entenda que a conclusão está confusa. Ela é grande, é uma conclusão grande, é uma conclusão bonita, visualmente. Mas quando a gente analisa o conteúdo dela, ela não ultrapassa os 80 pontos. Então, essa redação é uma redação que ficou com 80 pontos na pontuação da competência número 5. Ok, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver vocês. Vamos olhar um para o outro agora. Já estamos com mais ou menos 2 horas de aula. Ok. Eu nunca sei se minha conclusão está detalhada o suficiente. Emanuele, deixa eu lhe dizer uma coisa sobre detalhamento. O detalhamento da conclusão é o detalhamento de um dos elementos. Você pode detalhar a ação, você pode detalhar o agente, você pode detalhar o meio, você pode detalhar o fim. E uma coisa muito interessante sobre detalhamento, olhe para mim, vou olhar para você agora. Não existe detalhamento inválido ou detalhamento insuficiente. Você fala assim, ó, por meio da mídia, aí vírgula, como internet, televisão, rádio, ponto. Por meio da mídia, a mídia já seria o elemento. Por meio da mídia, seria agente, meio, o meio, seria o meio, justamente. Seria o elemento meio. E qual é esse meio? Televisão, rádio, internet. Você já estaria detalhando o meio. Esse detalhamento de televisão, rádio e internet já é válido como detalhamento. Já é válido como detalhamento suficiente. O detalhamento não precisa ser extenso para ser válido. Será que não seria... Ok, peraí, vamos lá. Alguém está dizendo alguma coisa? Será que não seria melhor à noite ou não à tarde? Ok. Não é que todos os domingos vamos ter aula de redação. Professor, beba água. Eu vou beber água, Manuel. É assim, eu não tenho mais condições de dar aula ao longo da semana. Só posso aos finais de semana. Aí pode ser no sábado ou pode ser no domingo. Eu acho que seria melhor no sábado. Foi no domingo agora porque eu não tive condições de dar aula ontem. Se fosse no sábado, a gente combina ao longo da semana se vai ser sábado ou se vai ser domingo. Eu lanço um questionáriozinho no Moodle semana que vem para a gente conversar. Aí você decide se vai ser no sábado ou se vai ser no domingo. Ó, a Rafaela prefere no sábado. Elas vão ser sempre gravadas? Sim, elas vão ser sempre gravadas. Se nessa conclusão o agente fosse o governo de parceria, o governo federal em parceria com a Unicef, ficaria melhor? Na verdade, eu não estou questionando, Ryan, a relação que ela está fazendo de um agente com outro. Eu estou questionando a quantidade de agentes. Ela colocou agentes demais e ações de menos. Se fosse só o governo federal, estaria perfeito. O governo federal em parceria, veja, em parceria com a Unicef seria o detalhamento do agente. O agente mais outro agente. O agente e esse mais outro agente poderia ser qualquer outro agente. Certo? Poderia ser o Unicef, poderia ser o governo federal, aliás, o governo estadual, poderia ser os governos municipais, poderiam ser as ONGs, poderiam ser associações, poderiam ser empresas. Não estou questionando o agente, eu estou questionando, no caso da redação dela, que ela colocou agente mais, vários agentes, e ação de menos. Ou seja, eu estou sentindo que a tela está um pouco tremendo, mas eu estou vendo aqui. Ela duplicou muitos elementos. Ela colocou muitos agentes e depois colocou muitos meios ou muitas ações sem detalhar nenhuma delas. Tudo bem. Professor, o senhor gosta de falar muito, né? Me sinto privilegiado por tanta informação. Obrigado, Emanuel. Eu falo demais. E sala de aula. E o pior é que eu não vejo o tempo passando. Eu começo falando, e vou falando, e vou falando. E eu preciso sempre de estar vendo os comentários de vocês para que os comentários de vocês me direcionem. Senão eu me perco na minha fala e vou perdendo tempo falando besteira. Olha só. Nós não vamos ter tempo de começar a redação número 1000 hoje. E aí eu queria, por uma questão de saúde da minha garganta, terminar o
o nosso encontro de hoje agora. São 5h30, nós começamos mais ou menos de 4h35, 4h40. Estamos já em quase 1h30. Também a garganta está pinicando mesmo. Mais ou menos 1h30, 2 horas de aula. E aí, eu encerraria esse encontro hoje. Eu vou disponibilizar esse vídeo, se não hoje, mas amanhã, pelo YouTube, no Moodle. Essa semana eu vou alterar o Moodle. A minha disciplina no Moodle, certo? Tem muita coisa desorganizada na plataforma. Eu acho que eu vou apagar tudo que está ali e colocar de novo, de outra forma. Então, não se assuste se vocês abrirem a plataforma Moodle, não tiver nada na redação do Enem, na parte de redação da plataforma, porque eu vou apagar, vou colocar de novo, vou reorganizar, eu vou dar uma repaginada na plataforma, no nosso curso. Eu vou conversar mais com vocês ao longo da semana, porque eu passei essa semana muito distante de vocês. Certo? Não se preocupe não, a gente vai se encontrar mais vezes ao longo dessa semana. E se der certo, a gente pode fazer alguma live, inclusive pelo Instagram mesmo, uma coisa bem simples. Eu vou ligar aqui a câmera e falar com vocês ao longo da semana para tirar algumas dúvidas sobre redação. Vamos combinando coisas ao longo da semana, tudo bem? Professor, o grupo dos selecionados, como irá prosseguir? Pronto, esse grupo específico eu tenho uma conversa para ter com vocês. Pode ser ainda hoje, agora é só com vocês, certo? Essa conversa vai ser no grupo dos selecionados. É um outro grupo dentro do outro grupo. Essa galera aí já é diferente, é uma galera diferenciada. Vamos lá? Meus queridos, agradeço demais pela participação, pela presença de vocês. E já estou com saudade das aulas, Maria. Mas a gente tem aula já nas próximas semanas. Que aula show. Obrigado, Emanuel. A gente se encontra agora, oficialmente, no próximo final de semana. Mas ao longo da semana nós podemos ir conversando com relação a outras questões, para tirar dúvidas de vocês. Eu vou dar um jeito de entrar mais em contato com vocês ao longo da semana. Eu não posso dar aula à noite mais. Não tenho mais condições de dar aula à noite. Mas eu posso entrar em contato com vocês de outras formas. Pode ser por áudio chamada. Eu faço uma videochamada no WhatsApp, por exemplo. A gente vai dar um jeito de se encontrar ao longo da semana. Tudo bem? Ok. Meus queridos, agradeço demais pela presença, pela participação de vocês. Vou encerrar a aula por aqui. Eu vou só descobrir como é que eu paro de gravar para encerrar a aula. E aí, a Amanda agradecendo pelo profissionalismo, Beatriz pedindo para eu beber água. Aqui, a Dark, estou dizendo obrigado pela aula. O senhor é nota 1000, boa tarde. Fique com Deus também. Maria. É isso, obrigado demais pela participação, pela atenção de vocês. E até o nosso próximo encontro. Eu vou dar um jeito de encerrar aqui a gravação. Espera aí, eu acho que vai dar certo.